Olá, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiana. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre religiosidade indígena e qual é essa relação dessa religiosidade com o folclore brasileiro, tendo em vista que esta semana estamos comemorando a Semana do Folclore, certo? Então, vamos lá estudar um pouco sobre o que é folclore. A primeira coisa que nós precisamos revisar e entender é o conceito de crença, ou seja, o que é uma crença. Então, crenças são formas que cada povo ou pessoa tem de acreditar e de se relacionar com o sagrado. Ou seja, crença é a forma como uma cultura se relaciona com o seu sagrado, independentemente do que seja para ele sagrado. E o que vem a ser folclore? Folclore é um conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou um grupo populacional por meio da tradição oral populário. Ou seja, o folclore ele sempre vai ser algo passado de uma geração para outra através da tradição oral. Da mesma forma que a religião era passada no início dos tempos, quando ainda não existia escrita e ainda não existia livros sagrados, conforme nós estudamos nas aulas anteriores. A religiosidade e as tradições indígenas se confundem diante dos nossos olhos. Isso ocorre porque, para a religiosidade indígena, existe um Deus, que é o Deus Tupã, e Tupã está fora da terra. Mas tudo que está aqui na terra também é sagrado. Ou seja, para os indígenas, o Deus que criou tudo chama-se Tupã, ele não vive na terra, porém, tudo que existe na terra, por ser criação de Tupã, é sagrado. Essa é uma visão animista, muito bonita dos índios, que por conta desse respeito ao seu Deus, respeitam também tudo o que existe na natureza. Além disso, as lendas indígenas estão repletas de lendas e mitos e figuras mágicas, como os mitos de criação do mundo. A lenda do boto, da iara, do saci, a lenda do curupira, o surgimento da mandioca, que é um mito. E todos esses personagens das lendas indígenas fazem parte de sua crença e atualmente do folclore brasileiro. Então, veja bem, pessoal, as lendas elas têm um papel muito importante dentro da religiosidade indígena. E qual é esse papel? É levar adiante algumas crenças desse povo, certo? De forma oral. Uma forma interessante dessa lenda ser propagada é fazer com que os personagens dessa lenda ganhem vida e caiam no gosto popular, como acontece, com, por exemplo, com personagens como o Saci, como a Mula Sem Cabeça, como o Boto, como a Iara. Cada um tem a sua forma de agir dentro do cotidiano e dentro da religião indígena, e cada uma tem uma lição a nos dar, que nós vamos ver mais adiante. O Saci, o Curupira, o Boto, a Iara não são mais personagens apenas das crenças indígenas. Essa figura hoje faz parte do imaginário coletivo da cultura brasileira, sendo importantíssimo para a formação da nossa identidade. Ou seja, esses personagens, certo? Eles eram parte apenas da cultura indígena, da cultura africana. Mas eles ganharam uma proporção muito grande e hoje em dia, seja de você de qual religião for, se você for brasileiro, você já ouviu falar nessas figuras. Isso faz com que essas figuras se preservem no tempo, certo? E continuem sempre fazendo parte do folclore, porque elas são passadas de uma geração para outra. Como já foi mencionado, esses personagens são parte das crenças indígenas, mas são figuras que dedicam... apesar dessas figuras fazerem parte da cultura indígena, não existe um culto para eles, ou seja, eles não fazem parte da religiosidade. Não existe um ritual para cultuar o Saci, a Iara, o Boto. São lendas, são figuras que existem, que os índios respeitam, mas que não têm como parte da sua religiosidade, certo?
Isso é importantíssimo frisar. Então, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas figuras. Aqui nessa tela, vocês estão vendo a mula sem cabeça. A mula sem cabeça, obviamente, não tem cabeça, e no lugar da cabeça ela tem um fogo, certo? E o que é a mula sem cabeça? A mula sem cabeça trata-se de mulheres que se relacionaram com padres. Segundo a lenda, mulheres que se relacionam com padres, nas luas cheias, se transformam na mula sem cabeça. Saci. Saci é um menino que só tem uma perna, que fuma cachimbo, anda dentro do redemoinho. Ele gosta muito de pregar peças nas pessoas, dentro das matas, e tem um chapéu que é mágico. E o Saci ele tem uma característica muito importante, ele conhece todas as plantas e sabe fazer todos os tipos de medicamentos que a mata pode oferecer. Esse é o boto cor-de-rosa, e o boto cor-de-rosa tem uma lenda bem interessante no norte do Brasil, onde nas festas juninas dizem que o boto cor-de-rosa se transforma num rapaz muito bonito, e ele sai dentro dos rios e usa um chapéu muito grande para poder esconder a parte de cima da cabeça, que é onde seria a parte da respiração do boto. E aí esse rapaz usa um chapéu também para esconder o nariz muito grande, seduzem as moças nessa noite e as engravidam. Essa é a Iara, é uma sereia, certo? A Iara, ela costuma aparecer no final da tarde na beira dos rios, e ela é muito bonita, é uma pessoa da cintura para cima, ela é uma pessoa, é uma mulher. Da para baixo, ela tem cauda de peixe. Nós podemos dizer que ela é antropomorfa, certo? Então, a Iara, ela aparece na beira dos rios, seduz os pescadores, e quando os pescadores mergulham para se encontrar com Iara, aí embaixo do rio, eles morrem afogados sempre, porque ela sempre os leva para lugares muito perigosos dentro do rio. Esse é o Curupira, considerado um demônio das matas. O Curupira tem algumas características. O Saci, por exemplo, é um menino, mas o Curupira não, ele é um anão, segundo as lendas, ele é um anão, ele tem os cabelos vermelhos e tem os pés virados para trás. O Curupira costuma maltratar bastante caçadores e pessoas não autorizadas a entrar na mata, fazendo com que as pessoas errem o caminho de volta, roubando caça. Na verdade, o Curupira ele é um protetor das matas, certo? E uma das funções dos pés dele ser virado para trás é exatamente para confundir os caçadores. Quando ele está andando para um lado, as pegadas dele estão ficando para o outro. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas figuras importantes do nosso folclore, e aqui abaixo vou colocar para vocês um formulário, tá bom? É um formulário divertido, é um joguinho, vocês vão acertando as perguntas, vão passando de fase. Quem for do Luiz, nós vamos nos encontrar ainda na sala do Google Meet, e os alunos do Pedro Ramos, nós vamos discutir um pouco mais sobre o conteúdo da aula de hoje, em alguns minutos, no nosso grupo de WhatsApp. Até já, pessoal.